secreto, mulher que ora, mulher que busca a presença do Senhor e que entende, né, que esse é o tempo de sermos forjadas no secreto, para que tudo aquilo que o Senhor depositar sobre nós venha a transbordar, né, diante de todos. E eu quero louvar a Deus por você que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, aqui missionária Tami Oliveira, né? Estamos aqui para louvar a Deus. Essa porta aberta pelo Senhor é para abençoar a sua vida. Então comenta, curte, compartilha, se inscreve, chama as amigas, porque certamente Deus tem uma palavra para a sua vida. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. É um prazer ter você na mesa com Jesus e com as suas amigas aqui no nosso podcast Mulheres do Secreto. Eu estou hoje com uma convidada muito especial e nós vamos falar hoje sobre coisas que vai edificar muito a tua fé. Então fica com a gente até o fim, comenta, joga bastante coraçãozinho aí no chat, dá bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo esse vídeo, comenta, deixa seu comentário, deixa seu like e divulga, compartilha para que o evangelho chegue a mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe e seja bem-vinda, Lila Pimentel, né? Obrigada por ter aceito o convite. É um prazer estar contigo aqui. Prazer, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual horário que você vai estar vendo esse podcast. Glorifico ao Senhor por estar aqui, muito obrigada a Deus por esse momento, por mais essa mesa. Obrigada, Tami, pelo convite. Eu sei que tudo é direcionado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, então está nas mãos dele. E foi o Senhor que me trouxe aqui para falar algo que tem muita gente que precisa escutar, muita mulher aí que precisa escutar essa palavra. E o Senhor vai direcionar tudo aqui. Glória a Deus por esse momento. Obrigada. Amém, amém. Louvado seja Deus. É verdade, gente. Já passaram tantas mulheres de Deus por aqui, sabe, Lila? E todas elas direcionadas pelo Espírito Santo. E o Senhor tem permitido, né, que ao longo desse trajeto do podcast Mulheres do Secreto, gente, para vocês que são novas aqui, né, esse projeto ele tem mais de 5 anos, né? Nós começamos lá em 2018 para 2019 e nesse formato bem mais atual, como podcast, tem quase um aninho ainda, né? Mas o Senhor já tem feito coisas grandes através da vida de mulheres de Deus posicionadas para esse tempo, né? Eu louvo a Deus por você. Lila, quero te apresentar aqui, viu, gente? A Lila, ela é filha do Deus Altíssimo, assim como nós, né? Discípula de Jesus, esposa de Gabriel Pimentel, mãe da Lara, né? E da Liz. Enfermeira há 16 anos, em transição de carreira, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também já fez na área de empreendedorismo por 6 anos. Amém? Isso. Ela tem um projeto com mulheres lindo, que é a Mulheres Sedentas, onde tem um grupo do WhatsApp, onde tem salas de oração e vários propósitos desenvolvidos com mulheres, para abençoar mulheres, né? A Lila é da Igreja Batista Central, aqui mesmo na nossa cidade de Feira de Santana, então eu quero mandar um beijo para vocês aí da Batista Central, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E ela serve lá na igreja, no setor da consolidação, né? Então vou aproveitar também e dar um beijo aí para a Mavec, minha igreja amada, e nós também lideramos lá o Ministério de Consolidação, eu juntamente com meu esposo. Há quase 5 anos estamos liderando esse ministério e também ajudamos em outros, né, na nossa igreja local. E é uma bênção cuidar de vidas, é um chamado de amor. Eu costumo dizer que é algo que é muito maior do que nós, é algo que o dinheiro não paga, né, e que tem muito valor para o céu. Aquele que cuida de vidas, ele é sábio. Aquele que ganha almas é sábio, né? Porque tudo que a gente faz na casa de Deus, Deus faz acontecer também na nossa casa. A Lila, gente, ela tem 3 anos que aceitou Jesus. Eu fiquei impressionada com o posicionamento dessa mulher. E, Lila, eu quero falar de todos esses projetos maravilhosos que Deus confiou nas suas mãos, mas eu quero começar falando como foi construída a Lila que a gente consegue ver hoje. Essa mulher forte, essa mulher ousada no espírito, essa mulher que obedece, que ouve e obedece ao Senhor, né? Como foi construída essa mulher? Eu quero que a gente fale um pouquinho dos seus processos. Processo de renúncia, de cura, de rejeição, de nãos, né? De portas fechadas. E todo esse processo que você viveu, que essa mulher pode estar vivendo hoje, achando assim que para a gente é mais fácil. Não, para ela é mais fácil. Olha para ali, ela não tem problemas, né? Então, eu acho isso lindo e eu quero já te parabenizar pelo seu posicionamento. Porque, às vezes, a gente vê pessoas que têm muitos anos de ministério, mas não conseguem se posicionar em ouvir a voz de Deus e simplesmente obedecer.
Então, fala um pouquinho pra gente, como foi construída a Lila que a gente consegue ver hoje? A Lila que vocês conseguem ver hoje foi construída através de muitos processos. Muitos processos. E hoje, você falando comigo sobre essa questão de ser ousada, da ousadia no espírito, eu já fui muito ousada na carne. Muito ousada na carne. E por meio desses processos que eu vivi com o Senhor, teve um momento que o Senhor falou comigo, você é ousada na carne, mas um dia você será ousado no espírito. Aleluia! Meu Deus! E eu acreditei naquilo dali, eu tomei posse daquilo dali. E foi o que me deu também muito mais esperança de que um dia isso aconteceria, que eu seria ousada no espírito e não na carne. Aleluia. Porque quando a gente faz devocional, a gente lê a Bíblia, a gente está ali buscando a presença do Senhor todos os dias, a gente vai conhecendo, né, as Escrituras e conhecendo o que o Senhor quer de nós. Porque não tem como você construir um relacionamento com Deus sem saber o que é o Senhor e sem saber o que a palavra dele diz. O que é que ele diz sobre mim? O que é que... Para onde ele quer me levar? Eu preciso saber para onde o Senhor quer me levar, eu preciso saber o que é que ele fala sobre mim, para que eu possa tomar posse disso. Isso é uma identidade firmada no Senhor. E eu não tenho como caminhar com o Senhor se eu não tiver uma identidade firmada nele, se eu ainda tiver uma identidade no mundo. Se eu ainda estiver ouvindo o mundo, me moldando ao mundo e crescendo na carne. Eu preciso crescer no espírito. E algo que eu tenho aprendido ultimamente é sobre... Eu tenho estudado sobre o patriarca e a matriarca. O patriarca, ele tem a necessidade muito maior de ter um poder físico, de ter uma força física. Então, o homem, ele busca a força física para que ele tenha autoridade. Isso é uma construção de autoridade masculina, é do homem. A mulher, ela precisa buscar poder espiritual. Isso é o que traz a força matriarcal da mulher. E isso é o feminino que está dentro dela, é intrínseco, nasceu com a mulher. Não adianta você querer fugir disso, porque você vai correr contra o vento. Vai ser uma corrida ao vento, como diz lá em Eclesiastes. Então, não adianta você ficar correndo da sua natureza, porque você vai perder tempo, você vai cansar, você vai... Sabe, eu vivia uma vida cansada. Uma mulher cansada que corria uma corrida sem sentido, porque eu corria para não ser a feminina, eu corria para não ser a mulher, eu corria das minhas funções, eu corria do meu papel, eu corria do que o Senhor me ordenou a ser, e correndo nessa corrida desenfreada, eu estava sendo desobediente, eu estava sendo rebelde. O Senhor, ele abomina o pecado da rebeldia. E eu estava sendo muito rebelde porque eu negava essa minha natureza. E por que eu negava essa minha natureza? Bora lá, voltar, né? Dando os passinhos para trás. Por que eu negava essa minha natureza? Porque eu aprendi com a minha mãe que a mulher, ela tem que ser forte, que a mulher, ela tem que ser controladora, que a mulher, ela tem que ordenar o tempo todo dentro de casa, que a mulher é a que manda, que a mulher tem que ser independente, que ela tem que buscar independência no mundo, porque ela não pode depender de homem nenhum. Então, isso acaba descaracterizando a figura masculina. O homem, ele acaba perdendo a força com essa mulher. E uma mulher que ela tem essa força física, essa força masculinizada, ela não consegue, de fato, apresentar as virtudes femininas e uma graciosidade que encanta o homem. Então, ela acaba conquistando o homem pela beleza física e não pela beleza interior dela, e não pelo espiritual, e não pela virtude que ela tem da graciosidade. E a graciosidade, ela tem um poder de conquistar, um poder de levar amor, sabe? Então, a mulher que não consegue apresentar essa graciosidade que ela não tem nela, que ela foi desvirtuada, que ela tá perdida, ela não consegue assumir o seu posicionamento feminino, a feminilidade original, ela acaba atraindo o homem pela beleza física. Ou até, Lila, se tornando uma feminista. Ela vai pro oposto, né? E ela distorce toda a função e todo o papel. Eu lembro que eu sou formada em administração, né? E eu trabalhei muitos anos na área, fiz pós-graduação, e eu ouvi muito da minha mãe, você precisa ser forte, mulher tem que ser independente. Minha filha, para que você vai casar? Compre o seu carro, a sua casa, não dependa de homem. Quem aí nunca ouviu isso, gente? Muitas mulheres escutaram isso. Então, isso é natureza. Acho que elas pegam ali um gravador e vai passando. Que eu não conheço uma mulher que não ouviu isso da mãe, meu Deus. Né? Então, eu cresci muito com isso na minha mente. E eu dizia, homem nenhum vai mandar em mim. Homem nenhum vai dizer o que eu tenho que fazer. E isso foi bem difícil para mim no meu relacionamento, no início do meu casamento. Hoje são mais de 15 anos de casado. Um beijo, amor, te amo. Mais de 15 anos de casados. Mas no início, eu tinha muitos embates, porque eu não queria ser a feminina, eu queria ser a feminista sem saber.
né, no subconsciente, porque a gente foi treinada para isso. Então, hoje a gente começa a perceber que existem homens bananas, porque existem mulheres que estão assumindo um papel que não é seu. E quando Deus falou comigo, né, eu quero que você vá para sua casa. Eu falei, Deus, eu não. Porque não dá para mim essa questão de ir para casa e tal, fazer as coisas. Senhor, por favor, não faça isso, né? E eu vivia um evangelho superficial, um evangelho natural, sem pecado, um evangelho com modismo, um evangelho confortável, mas eu não estava vivendo o propósito que Deus tinha para a minha vida. E a primeira coisa que Deus fez foi me chamar para dentro da minha casa. Você vai cuidar dos seus. Né? Então, isso é que você falou me pegou. Né? E como é que a gente consegue separar esse parâmetro, Lila? Dentro desses processos que você viveu, como foi que você despertou para que você estava indo por uma rota que não era o que Deus queria para sua vida? Então, muitas vezes a gente vive ciclos na vida e o Senhor, ele vem tentando tirar a gente desse ciclo, mas se você não consegue entender que aquilo dali, que as circunstâncias que ele coloca na sua vida é para que você saia do ciclo, você permanece dentro do ciclo e você permanece numa escuridão profunda. Então, eu vivi isso, você falou aí sobre a transição de carreira, eu vivi isso quando eu saí da enfermagem. Eu saí da enfermagem, trabalhava muito, trabalhava em 3 cidades, eu não estava em casa. Eu permanecia 72 horas fora de casa, não passava fim de semana com a minha família. Então, eu vivia para o trabalho, né? Minha ordem era completamente invertida. Era primeiro trabalho, segundo família e terceiro, sei lá. Não, segundo eu, que eu era muito egocêntrica. E em terceiro lugar, talvez, a minha família. E essa corrida para trabalhar era uma corrida desenfreada e que hoje eu me pergunto, Senhor, qual era o sentido dessa corrida? Mas lá na época era uma tentativa de ser reconhecida, né, por uma ferida que eu já tinha. Uma ferida que foi passada ali na minha criação. Na sua infância? Na minha infância. Fala um pouquinho pra gente como foi a Lila criança. O que foi que ela ouviu, o que foi que criou essa ferida nela? A Lila criança, na verdade, quando a gente é criança e as feridas que são traçadas até os 7 anos de idade, os estudos, a ciência diz que a gente não consegue lembrar. 90% dessas experiências que vivemos até os 7 anos de idade a gente não lembra. Mas o Espírito Santo, ele sopra a luz. Ele lança a luz na alma para que ela possa ver o que foi que aconteceu e traz ao nosso cérebro. E muitas dessas experiências, elas são apagadas porque a gente não quer lembrar. É uma proteção do cérebro, sabe? É uma proteção, tipo aquela proteção da zona de conforto. O cérebro leva a gente para uma zona de conforto para que a gente não sofra. A mesma coisa acontece. Ele leva para essa zona, para esse lugar de esquecimento, para que eu não sofra mais por aquilo. Talvez uma mulher que foi abusada lá nesse período da infância, ela esqueceu desse abuso porque ela colocou aquilo dali na zona de esquecimento, não quer lembrar. Só que o Espírito Santo de Deus, ele lança a luz para que a gente lembre dessas feridas, para que sejamos curadas. E o processo de cura é exatamente isso. É quando nós estamos disponíveis, orando ao Senhor pela cura, buscando ao Senhor para uma cura específica, para que ele lance luz e mostre qual foi essa ferida que aconteceu. Então, nesse meu processo de cura, o Senhor lançou luz, ele me mostrou assim, feridas que eu nunca imaginava. Sabe? Coisas que a minha mãe falou. Talvez até mulheres que estejam aí assistindo, ouvindo, não ouviram o eu te amo da sua mãe e não ouviam o eu te amo da mãe, da mulher, que é a figura protetora, é a figura que deve mais te amar acima de todas as coisas, sabe? E você não ouvir um eu te amo da mãe, gera uma ferida de rejeição. Gera uma ferida de abandono, porque você vê outras mães falando eu te amo para as crianças. E aí você se coloca naquela posição, poxa, minha mãe nunca falou um eu te amo para mim, então eu sou rejeitada. Eu sou abandonada pela minha mãe. E aquilo dali já vai sendo gerado no pensamento. Se você não tem uma mãe para te dizer assim, filha, eu te amo. Se em algum momento eu não falei um eu te amo para você, eu me arrependo, te peço perdão, te peço desculpas. Pronto, aquele pensamento já foi desconstruído. Mas se não for desconstruído um pensamento, no momento instantâneo que acontece, aquilo dali vai se tornando um sentimento. Esse sentimento vai sendo depositado na alma e vai gerando uma ferida, que aquilo ali vai castigando, gera uma ferida. E com a mesma ferida, a ferida ali sendo o tempo inteiro ali, tô ferindo no mesmo lugar, sabe? Na mesma regiãozinha, aquilo ali formou uma raiz. E eu tinha a raiz da rejeição, eu não tinha só uma ferida. Não foi só uma coisa aleatória que aconteceu. Foi uma raiz, porque aquilo acontecia diariamente, rotineiramente na minha vida. E essa raiz de rejeição eu precisava curar. Era sabe aquela caixa de entulho? Aquela caixa quando pega o entulho da construção, vai reformar, pronto. Era aquela caixa que tinha dentro de mim.
E eu precisava tirar aquilo dali de dentro de mim. E acaba que você fica viciado, né? Porque você atrai aquilo que você comunica. Então, Exato. todo rejeitado, ele tende a ser viciado em fazer as pessoas Rejeitarem ele. Exatamente. É algo tão... É como um imã. Atrai aquilo ali, né? E toda crença, ela gera um sentimento, né? Que gera algo dentro do seu coração que é como se fosse uma verdade. Isso. É uma coisa que você acredita de toda forma. E tudo que você acredita muito começa a acontecer naturalmente na sua vida. Então, toda crença ela é autorrealizável. A psicologia fala isso, né? Os coaches falam isso. Então, é como se tivesse na sua mente acontecido antes de acontecer. Então, você atrai. E toda essa comunicação de rejeição foi por conta desse déficit talvez de demonstração de carinho na sua infância. Ou houve algum fato que foi mais forte, né? Que te marcou mais. Houve alguma coisa que você passou que possa ter sido esse canal de rejeição. E quando foi que você identificou isso? Bom, houveram alguns fatos. Eu sempre tive dificuldades em relacionamentos. E quando a gente tem dificuldade em relacionamento, a gente precisa buscar qual é a ferida, qual é o distanciamento, qual é o problema, o entrave que nós temos com o primeiro relacionamento, com o relacionamento de origem. E nosso primeiro relacionamento é com a nossa mãe. O primeiro relacionamento, o primeiro momento de relacionamento é na vida intrauterina. Então, às vezes, você nem nasceu ainda, mas você já está recebendo amor ou rejeição. Você já está recebendo um abandono, talvez, dentro do útero. E essas memórias, elas ficam guardadas no cérebro do bebê. Não é só depois que nasce. Então, na minha infância, eu tive alguns momentos que, glória a Deus, o Senhor lançou luz e eu consegui lembrar de momentos específicos em que eu fui rejeitada pela minha mãe. Além desses momentos, eu tive muitos problemas com relacionamentos de amizade. E eu não conseguia entender por quê. Eu tinha vínculos de amizade e do nada, mas um do nada assim bem explicável, porque era por conta da minha ferida, eu mesma destruía esses relacionamentos de amizade. Então, teve um momento específico da minha vida que eu não estava aguentando mais. E eu precisei, depois de um fim de um relacionamento de amizade, eu precisei buscar o Senhor. E eu me entreguei completamente a Ele. Eu falei, Senhor, eu estou disponível, eu preciso dessa cura. Porque eu preciso restabelecer os meus relacionamentos. Eu não posso mais permanecer sozinha. E o Senhor me tirou tudo. Ele me tirou tudo. Eu precisei ficar sozinha para ser curada da ferida dos relacionamentos. Às vezes a gente acha que a gente vai ser curada através de um relacionamento. Mas não, a gente vai ser curada através da própria rejeição do relacionamento. É como você falou. Acaba ficando intrínseco. Então, eu fui curada através de uma rejeição. Nossa, isso é tremendo, né? E quando você decidiu se lançar no Senhor, qual foi esse ponto de virada que fez com que a Lila dissesse assim, não, para com isso, eu estou viciada em ser rejeitada, eu preciso de mudança, porque eu acho que tem mulheres que estão nos assistindo, que elas já são mulheres de Deus, já são mulheres do secreto, mas elas percebem que algo ainda precisa ser desatado na vida delas. Eu ministrei esse ano, início do ano, a primeira palavra que o Senhor me deu foi sobre cura, e o Senhor falava claramente ao meu coração, ministrei em alguns lugares essa palavra específicos, e o primeiro lugar que eu ministrei foi na nossa igreja local, na nossa festa das primícias. E é uma palavra muito forte que ainda queima o meu coração, porque primeiro corta aqui, né? E o Senhor falava comigo, filha, existem muitas pessoas que estão caminhando atadas, e por isso elas não estão chegando longe. Quando o Senhor diz, tira a pedra, Ele estava dizendo, façam o que vocês precisam fazer, tirem a pedra, ali na ressurreição de Lázaro. E aí ele diz, Lázaro, vem para fora. Só que o Lázaro que vem para fora não é o Lázaro que morreu. É um Lázaro que passou por um processo de 4 dias morto, de abandono, de rejeição. Era um amigo dele, um amigo querido dele, que não foi lá resolver o problema que ele tinha. Então, ele se sentiu só, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu rejeitado. E agora ele estava envolto em ataduras. E a Bíblia diz que quando ele está ali dentro, ele está sozinho, ele está no escuro. E quando Jesus diz assim, Lázaro, vem para fora, cara, isso mexe comigo, porque quem tem que sair é alguém atado. Ó, chegar até me arrepiando todo, porque essa palavra é muito forte. É alguém atado, é alguém
que não sabe exatamente o que está acontecendo, é alguém que talvez esteja com os olhos vendados, porque ele estava, naquela época, era como uma múmia que se enterrava. Então, ele veio para fora, mas ele veio atado. E aí, quando ele chega do lado de fora, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor diz assim, desata. E agora deixa ele ir. Sabe, eu vejo que tem mulheres que ainda estão caminhando atada. Porque quando o Senhor diz assim, desata, ela fala, não, está tudo bem. O importante é que eu já estou aqui fora. O importante é que eu já ressuscitei. O importante é que o Senhor já fez alguma coisa pela minha vida. E o Senhor está dizendo, não, mulher, desata. Sabe, para de caminhar com as feridas dos dias de morte, porque eu quero que você fique com as cicatrizes, mas as feridas, essas não fazem parte da história. E tem mulheres, Lila, que elas pegam as feridas e elas querem ficar mostrando o sangue. Elas ficam aqui, ó, que me rejeitou, aqui que falou que eu não podia, aqui que bateu na minha cara, aqui, e faz disso uma mensagem de vida, e o Senhor está dizendo, eu não estou nisso. Desata, pelo amor de Deus, né? As cicatrizes ficam, mas as feridas não. Então, esse caminhar atada faz com que você até ande, mas você não chega longe. Porque como é que caminha atado? Parecendo uma múmia. Você vai, mas você não vai chegar longe. Então, tem mulheres que estão aqui nos assistindo que elas estão caminhando atadas. Elas não conseguiram ainda chegar longe. E uma das coisas que quando a Lídia, um beijo, Lidiane, que indicou você para estar aqui comigo hoje, quando eu fui no seu Instagram e eu vi um pouquinho da sua história, a gente conversou um pouco, e eu disse, Deus, amém, é ela? E o Senhor falava comigo, ela é uma mulher ousada, ela é uma mulher que ouve e obedece, ela é uma mulher que escuta a minha voz. Ela só tem, pode até para muitas dizer assim, o que ela está fazendo ali? Ela tem pouco tempo de evangelho, na cabeça de algumas, mas não é sobre o tempo, não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem toca nele. A mulher do fluxo de sangue não chegou primeiro, quem chegou foi Jairo. Mas ela tocou, aí o Senhor falou, para tudo, ei, alguém me tocou. Então, essa mulher que toca no Senhor, que se deixa ser curada, ela não pode mais ser escondida. Ela vem para fora. Ela vem para fora, não dá para deixar ela lá dentro da tumba. Não dá, por quê? Porque ela tem alguma coisa para mostrar, ela tem cicatrizes. E eu, você, essa mulher que está nos assistindo, né? Nós temos cicatrizes desses dias de dores. Eu posso falar aqui dos seus projetos que são lindos, posso falar dos projetos que o Senhor tem nos confiado, posso falar de tudo, mas desse projeto que Deus forjou no secreto, desse vem para fora, é isso que eu quero que as mulheres entendam, é que nada é do nada. E quando você caiu em si sobre essa rejeição, quando você caiu em si que você estava caminhando atada, que você estava cheia de ataduras e que não podia mais suportar isso, que você precisava de um novo tempo, o que foi que você fez para se posicionar? Bom, eu comecei a traçar uma mudança de comportamento. Eu decidi, primeiro, que eu precisava mudar o comportamento. Porque não tem processo que assim, a gente precisa ter a noção da mudança de comportamento e que essa mudança de comportamento, ela vai nos levar a um novo posicionamento. Não tem como você se posicionar de maneira diferente se não houver mudança de comportamento. Eu estudo um pouquinho, vou dizer pouco, né? O processo de libertação. E assim, a libertação ela acontece 80% pela mudança de comportamento e 20% pela tal libertação, sabe? Pela libertação fidedignamente dita. Mas 80% é comportamental. Comportamento. Comportamento dos meus pais, eles são passados para mim e eu passo para os meus filhos. Se eu permanecer passando os mesmos comportamentos para os meus filhos, vão haver raízes de feridas, as mesmas raízes, e nessas raízes, um espírito negativo se acomoda nessas raízes. E esses também vão sendo passados. A gente não pode naturalizar o espiritual e não espiritualizar o natural. Mas precisamos entender que isso é real. O mundo espiritual é real. E existem espíritos que se alimentam dessas feridas. Então, quando eu comecei a entender isso, que eu estava alimentando espíritos negativos através das minhas feridas, foi quando eu entendi que eu precisava mudar o meu comportamento. E essa decisão de mudar comportamento foi muito, muito doloroso, porque eu estava acostumada a me expor demais na internet. Eu estava acostumada a expor minha família. Eu estava acostumada
Há uma rotina que, se eu permanecesse dentro dela, nada aconteceria. Eu permaneceria ali, trancada, aprisionada naquelas feridas. Então, como é que eu vou ser curada de uma ferida? Primeiramente, através da decisão. Eu quero ser curada. Eu quero ser uma mulher curada, como você falou de Lázaro, retirar todas aquelas ataduras. Eu quero que o Senhor retire essas ataduras. Eu não quero andar mais travada. Se eu decidir que essas ataduras não serão tiradas e eu quero permanecer na minha zona de conforto, eu vou permanecer vivendo as mesmas coisas, os mesmos ciclos. Então, eu saí da enfermagem e fui viver uma vida de empreendedora. Mas a minha motivação era a mesma. Eu queria ser reconhecida, eu queria aparecer, eu queria mostrar, eu queria ser aprovada pelas pessoas, coisa que eu não fui dentro de casa, com a minha mãe e com o meu pai. Então, eu tinha essa grande necessidade e isso foi transferido. Eu só mudei de carreira. Saí da enfermagem para o empreendedorismo, mas a motivação era a mesma. E quando eu comecei a passar por certas circunstâncias de dificuldades, eu comecei a entender, Jesus, por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo? Qual é o propósito desse negócio? Eu tenho certeza que é um negócio abençoado. Abençoa muitas vidas. Muitas vidas. Recebi mensagens assim lindas de filhos que levaram seus pais, seus avós, porque a minha empresa era de alimentação, que não é mais minha, de alimentação saudável, então para restrições alimentares. E teve uma história muito marcante para mim, que ele levou, uma mulher levou o sogro para comer lá, ele não podia comer nada com açúcar. Ele comeu e ele ficou maravilhado, sabe? Muito feliz com aquilo dali, no outro dia ele faleceu. Meu Deus. Então, assim, eu fui tocada, sabe, com essa história, e carrego ela para sempre em minha vida, porque eu vi o quanto que aquilo dali abençoa vidas. Mas eu não carreguei esse propósito durante todo o tempo. Eu desviei durante o meio do caminho. Eu comecei a dar mais importância ao meu ego, a mim, comecei a me colocar muito no centro. E foi isso que me fez perder. Foi isso que me fez com que um dia, em oração, o Senhor chegasse e me pedisse: me devolve esse Isaac. Me entrega esse Isaac. Agora eu te dei, mas eu estou te pedindo de volta. E eu entreguei ao Senhor. E quando eu entreguei ao Senhor, quando eu abri a minha boca, abra a sua boca. Não fique orando calada. O Senhor quer escutar a sua voz, quer escutar as suas palavras. E quando eu declarei, quando eu falei ao Senhor, Senhor, eu te entrego aqui agora. Te devolvo agora. Faz o que o Senhor quer, faz a tua vontade. Parece que o céu, sabe um trovão? Parece que o céu se abriu. E eu senti, meu Deus, era isso. Aleluia. Era isso que ele estava me pedindo o tempo todo, eu não estava conseguindo entender. Então, quando eu renunciei, e aí eu pedi ao Senhor, me orienta, me dá estratégias de como eu vou fazer, se vai ser doado, se vai ser fechado, se eu vou vender, enfim, isso aí. Eu orei depois, o Senhor falou ao meu coração, mas ele falou para mim, essa empresa que eu te dei, ela vai continuar abençoando outras pessoas. Ela vai continuar sendo bênção, mas você precisa sair de lá, você não pertence mais a esse lugar. E eu entendi sobre Jonas também, né? Sim. Eu estava num lugar onde eu não poderia mais estar. Falei, Senhor, me tira desse lugar. E aí eu entreguei ao Senhor, renunciei e entendi que a ferida que eu carreguei, eu levei para as 2 carreiras. E eu precisava ser curada. Então eu fui ao Senhor e pedi, Senhor, tira essas ataduras, eu quero ser curada. Eu decido ser curada. E os processos, eles são extremamente importantes. Não desprezem os processos. Não desprezem os processos. Porque os processos, eles são fortalecedores, eles são enriquecedores, eles são extremamente necessários. Verdade. Se não houver processo, não tem como você sair do ponto A para o ponto B. Porque quando a gente sai de um ponto A para o B, a gente, se a gente está de carro, né, a gente dirige até esse lugar. Então, existe um processo até chegar. Não adianta você querer viver coisas novas se você não tem coragem de enfrentar os processos. Eu sou apaixonada por processo. Eu aprendi a ser, né? E eu também passei por transições de carreira e a primeira coisa que Deus fez foi me chamar para voltar para dentro de casa, né? E hoje eu sou a dona de casa mais apaixonada do mundo, aquela que bota a mesa posta, aquela coisinha toda, adoro isso. Amo cuidar da minha família, mas nem sempre foi assim, né? E nesse processo de voltar para casa, eu também fui para o empreendedorismo, ainda sou empreendedora, né? Estou ali, mas hoje muito mais focada em Deus, muito mais focada no propósito, na chamada de ministração da palavra, de ser luz na vida de alguém, de cuidar de pessoas mesmo e de orientar pessoas na caminhada cristã.
do que propriamente o retorno do empreendedorismo, de alguma coisa. O que eu percebo? Não foi sobre a empresa, né? Foi sobre aquilo que estava dentro de você. Exatamente. Então, às vezes, a gente se perde no meio da caminhada e o Senhor, às vezes, nem queria. Não, pode ficar, filha, com essa empresa, tá tudo bem. Mas, contanto que buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas a gente vai acrescentando. Mas se a gente coloca uma empresa, ou um casamento, ou uma identidade, ou um ego, ou um orgulho, ou algo que é nosso no lugar de Deus, ele toma. Isaac estava num lugar ali, na vida de Abraão, muito especial, porque ele era o filho da promessa. Ou seja, a probabilidade da gente idolatrar a promessa é muito grande. Porque Deus fala assim, eu vou te entregar. E aí você, quando recebe, você fala, uau, mas é linda. E o Senhor está olhando para você. E aí, você vai ficar mais deslumbrado com aquilo que eu te dei ou com a minha presença? E aí ele fala, Abraão, eu quero Isaac. Para dizer assim, eu preciso que você saiba, porque eu já sei, Deus já sabia. Eu creio que Deus já sabia que o coração dele era do Senhor. Mas Abraão precisava saber também. Deus me deu uma promessa extraordinária, extravagante. Ele me deu meu filho, mas eu não neguei para ele de volta. Ou seja, Deus pode te dar uma empresa, porque tem muito de Deus em você ser uma empresária, em você ser uma administradora, em você ser uma enfermeira. Você pode fazer a obra de Deus sendo quem você foi chamado para ser, né? Mas, contanto que esse lugar de Deus não seja ocupado. Contanto que você saiba equilibrar as coisas. E eu lembro, a Lidy também deve lembrar disso, que a gente trabalhou junto no marketing, né? E eu lembro que eu dava palestras de empreendedorismo, de treinamento. Cara, eu falava da Bíblia. Eu fazia analogias com Noé. Então, já tinha uma pregadora dentro de mim, querendo gritar, sair para fora. Mas eu estava ali fazendo algo naquele tempo e buscando um retorno financeiro, buscando, sim, ajudar pessoas. Mas eu não estava vivendo o que Deus queria que eu estivesse vivendo. Então, Deus tirou tudo também. Né? Ele me colocou na escola da dependência e ele começou a dizer, filho, eu preciso te ensinar a ser o que eu quero que você seja. Eu quero que saia para fora aquela Tami que eu conheço. O mundo ainda não conhece, mas eu já sei que ela está aí dentro. E aí o Senhor nos colocou nesse processo de dependência, de não saber o que é ser do amanhã, de ouvir a voz do Senhor, de não ter o controle de tudo, porque quando a gente é muito empreendedora, a gente resolve, a gente fala, não, é o meu carro, é a minha casa, eu pago, eu resolvo, e a gente quer tomar, às vezes, até o lugar que não é nosso, esse lugar na família que não é nosso, porque nós somos mulheres, estamos ali para ser protegidas, amadas, né, cuidadas, e às vezes a gente quer ser a que cuida, mas não tem aquele tato, né, aquela fineza de receber o cuidado. Então, isso mexeu muito comigo, porque essa história, ela tem um quê de um parâmetrozinho que lembra, né, aquilo que Deus falou comigo. A verdade é que aquilo que Deus colocou dentro de nós já está aí, desde o início. Só precisa vir para fora, só precisa sair para que as pessoas possam receber aquilo que Deus nos entregou. E dentro desse processo vem dor, muita dor. Eu lembro quando Deus pediu meu cabelo estava tão lindo, estava enorme. E aí o Senhor falou assim, corta o cabelo. E eu cortei aqui assim, ó. Aí todo mundo falava assim, você fez transição? Aí eu, não dava para falar naquele momento. Não precisava. Mas foi um processo lindo, porque eu via a mão de Deus em cada detalhe. E eu olhava no espelho e eu falava, Senhor, eu tô horrível. E aí o Senhor sempre usava algum profeta, eu ia ministrar, eu ia fazer alguma palestra, algum curso. E aí os profetas vinham de lá, ei, Deus manda te dizer que você está linda, cada dia mais linda. Eu falava, para com isso. Eu já fugia do povo, porque eu achava aquilo, eu falava, que nada a ver, sabe? Mas eu via, assim, o florescimento do céu. E eu sei que a Lila que está sentada aqui comigo hoje não é a Lila empreendedora, não é a Lila enfermeira, é a Lila mulher de Deus, uma mulher que tem influenciado muitas vidas, né? Como é esse projeto, Lila, Mulheres Sedentas? E como foi que você recebeu ele? Foi durante o processo, acredito, né? Foi durante o processo. Geralmente sempre é, não tem como não ser. E eu preciso dizer que se o Senhor está tirando tudo de você, Ele tem um chamado para te entregar. Pode parecer que não, mas tem. Ele tem um chamado para te entregar. Segura, mulher, porque vai chegar em tuas mãos. Porque o Senhor me tirou tudo. Ele me tirou tudo.
Eu até comentei, né, com algumas mulheres que eu estava vivendo o livro de Jó. Deus. Ele foi tirando, ele foi tirando, ele foi tirando, eu fui entregando, e exatamente como você falou, é processo. É processo, por isso que a gente precisa valorizar os processos. Quando a gente enfrenta, chega, está diante de um processo, tenha certeza que logo depois vem algo muito, muito, muito melhor, muito mais além do que você possa imaginar, porque o Senhor, Ele faz além do que a gente pode pensar, imaginar. E não acaba os processos. Não. Eles vão mudando. E você, o bom do processo, Lila, acho que com você também foi assim, é que a gente olha para as coisas que a gente... Por exemplo, você tem algo que você não quer entregar. Sua carreira, sua profissão, e Deus fala assim, filha, eu quero isso aqui. Quando você entrega e você vive o processo e você começa a receber de Deus, você fala assim, nossa, aquilo ali não era nem tão importante assim para mim, por que que eu... Tipo, tanto faz, Senhor, para mim, o importante é a tua presença. É como aquela palavra que diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você olha assim, você fala, nossa, isso aqui é tão pequeno. Tá bom, Senhor, toma. E aí você aprende a entregar a Ele mesmo tudo e não te faz falta. E as coisas vão ficando cada vez menores, pequenas. Porque Ele vai tirando, assim, acho que Ele vai tirando das bordas e vai chegando lá pro centro, né? Para o que tá fazendo regência a tua alma, tá lhe dizendo o que é que você... O que é que orienta os teus caminhos. Porque a minha empresa estava fazendo isso. Ela estava me dizendo para onde eu ia, o que é que eu iria fazer. Então, ela estava sendo o centro. Eu levantei um altar para ela. Então, o Senhor, Ele foi tirando das bordas até chegar nela. Quando Ele chegou nela, foi aí que, inclusive, houve processo de cura nessa entrega. E a dor, minhas irmãs, Ele sustenta essa dor. Porque é uma dor que eu me jogava no chão. É uma dor, a dor que a alma sente é uma dor profunda. E quando você sentir essa dor, tenha certeza que você está sendo curada. A cura vem através de dor. Se não tiver dor, é porque ainda você não foi curada. É que nem o perdão. Para a gente liberar o perdão, né? Quando a gente perdoa realmente uma pessoa, quando a gente perdoa realmente um fato que aconteceu com alguém, quando a gente toca no assunto, não dói mais. Se ainda dói, é porque não foi curado, não foi perdoado, aquele perdão não foi completamente liberado, o coração não foi quebrantado. Sim. Não houve arrependimento extraordinário. Então é isso. E durante esse processo, o Senhor, Ele foi um caminhar, né? Ele foi me entregando. Era como se toma, Senhor, e aí Ele me dava mais um pouquinho, e aí Ele vinha, sabe? E eu lembro que eu estava vendo uma ministração da pastora Viviane Martinello. E eu tava bem viciada, né? Eu tava assistindo todos os dias, era 1, 2, 3, 4. E eu tava na esteira fazendo academia. E o Senhor falou comigo, me deu esse nome, sedentas, mulheres sedentas. Oi? Será que eu tô ouvindo coisa? Não, porque no iniciozinho que a gente tá começando a escutar a voz do Espírito Santo, a gente fica meio em dúvida, né? E eu vivi isso. Senhor, será que o Senhor que tá falando comigo? Senhor, me mostra, me traz a confirmação. E aí eu permaneci aquele dia em oração, em oração, em oração. Quando foi à noite, eu deitada, sem conseguir dormir, já era meia-noite, minha Bíblia na sala. Eu falei, Senhor, me fala comigo, me traz uma confirmação sobre isso. E aí eu levantei, fui na sala, falei, Senhor, vou na sala agora pegar a Bíblia, vou abrir minha Bíblia, me dá uma confirmação. E fui. Quem nunca? Orando. Quando eu abri a Bíblia, Isaías 55, falando sobre sede. Eu falei, Senhor, é isso daqui. O Senhor me confirmou. E foi uma experiência assim tão linda, uma das, né? Porque eu já tive várias experiências com o Senhor, glória a Deus. Uma das experiências lindas que eu falei, Senhor, o Senhor falou comigo, eu não tô acreditando, sabe? Fiquei vislumbrada com isso. E aí eu entendi que Ele estava me dando realmente um nome, uma autoridade naquilo dali. E eu já tinha um grupo que a gente fazia, que eu tinha feito uns devocionais, né, no Instagram. Ainda não estava firmada nisso, porque eu ainda tinha um medo, ainda tinha insegurança. Eu ainda não me sentia digna. Eu passei muito tempo sem me sentir digna por causa das minhas feridas. As minhas feridas, as minhas inseguranças, elas me lançaram no mar, assim, profundo de insegurança. Isso é terrível. Perdão. Eu achava que eu não era digna de receber algo do Senhor. Isso é terrível, porque tem mulheres que a gente acompanha, né? E eu percebo que essas mulheres, elas se culpam. Elas não se perdoam pelas suas feridas, às vezes com o esposo, às vezes com filhos, às vezes por um erro do passado.
e elas não conseguem fluir no ministério. E uma das coisas que eu acho bem pertinente de nós falarmos aqui é que é caminhando que se faz o caminho. Isso. Não tem como você querer começar já pronta. Eu lembro quando Deus entregou para a gente esse projeto aqui, Mulheres do Secreto, né? Eu comecei a fazer lives no Instagram, eu comecei a me posicionar e Deus falava comigo no secreto. E uau, meu Deus, cada experiência que a gente vive, a gente fala, nossa, eu tão pequenininha, o Senhor parar para me mostrar isso, para falar comigo, ouvir audível a voz do Senhor, isso é um privilégio das mulheres do secreto, né? Daquelas que priorizam estar com Deus todos os dias. E eu lembro que o Senhor falava comigo desse projeto e eu disse, Deus, mas eu sou tão pequena. Pai, tem tanta gente melhor do que eu. Tem certeza que o Senhor quer que eu faça isso? E nós começamos, né? E o Senhor foi fazendo tanta coisa linda, tanta coisa linda. E hoje, nesse projeto aqui de podcast, nós estamos aqui, né? E o Senhor falava ao meu coração há algum tempo para fazer. Eu resisti muito, porque eu dizia, Deus, mas eu não tenho recurso suficiente, mas eu não tenho o lugar ideal, mas eu não tenho o equipamento, o melhor equipamento. E o Senhor disse, filha, comece com o que você tem. Porque a gente quer começar voando. E o Senhor disse, não, é caminhando que se faz o caminho. E eu lembro da palavra que está lá em Deuteronômio 28, que fala assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus atentamente, obedecer, as bênçãos correrão atrás de ti. Ou seja, a bênção vai alcançar quem está em movimento. Isso. É caminhando que se faz o caminho. Então, dentro do processo, a gente precisa dizer sim ao Senhor a cada etapa. E eu vi Deus fazer isso. A cada etapa que eu ia dizendo, sim, Senhor, faço. Não quero não, mas faço. E aí Deus ia entregando mais. E isso vai fazendo com que nós venhamos a crescer em autoridade, crescer em graça, e crescer para baixo, né? Crescer nas raízes, crescer entendendo quem somos, que não somos nada, mas que o Senhor tem nos levantado Exatamente. Para abençoar a outras. Isso. E tem mulheres, como você falou aí, né? Que você viveu esse processo, que você respeitou esse processo, mas você estava dizendo sim o tempo todo, Deus, eu vou fazer, eu estou aqui. Mulheres sedentas, é assim, é o Senhor que está falando, então vamos lá, o que o Senhor quer de mim? E tem mulheres que ouvem a voz de Deus, que já tem tanto tempo na igreja, mas elas se acomodaram de uma forma. Por quê? Porque elas acham que não estão prontas. Na verdade, não estão. Mas isso não quer dizer que você não pode começar. Começa sem estar pronta mesmo, né? Se apronta no caminho. Se apronta no caminho, mulher. Caminha e vai se aprontando, né? Porque o vaso na mão do oleiro, lá em Jeremias 18, quando o Senhor fala... Um vaso na mão do oleiro, ele está ali para ser moldado. E se o Senhor quiser quebrar de novo e refazer, a qualquer momento, ele tem liberdade. Mas isso é lindo, o seu sim para Deus, mesmo dentro do processo, né? O meu sim para Deus, o sim dessa mulher aí que está nos assistindo para Deus, mesmo sabendo, não, eu ainda não estou pronta, mas eis-me aqui. Verdade. Amém. E assim, o que você falou aí sobre o não merecimento, eu vivi muito nessa crença de achar que eu não merecia. Só que depois isso me trouxe um aprendizado. Eu precisava, mesmo não merecendo, o Senhor me deu. Eu vivi essa experiência com Ele. E eu precisava entender que eu não sou merecedora. Mas dia após dia Ele derrama graça e misericórdia sobre minha vida. Então, isso me trouxe um aprendizado de que eu tenho que entender de onde eu vim, para onde o Senhor está me levando. E sempre lembrar que eu estou abaixo do Senhor. É Ele que faz todas as coisas. Sempre carregar a humildade em mim, sempre me humilhar ao Senhor. Quem está fazendo parte da sala de oração sabe que a gente sempre começa a oração nos colocando na posição de mulheres humilhadas aos pés do Senhor. Aleluia. Eu tenho que me humilhar. Eu pensava desse jeito, eu tinha um orgulho que eu dizia assim, eu tenho que me humilhar ao Senhor. Por que eu tenho que me humilhar? O Senhor não quer que a gente se humilhe. Não, linda. Ele te leva ao lugar de humilhação. Verdade. Ele te leva ao lugar de humilhação. Então, a gente sempre começa a oração nos colocando abaixo do Senhor. E nessa posição de mulheres humilhadas, mulheres aos pés do Senhor. Mulheres que carregam a humildade, que é semelhante à de Cristo. Então, esse não merecimento me trouxe esse aprendizado. E outra coisa que você falou é de você estar no processo e ainda assim, né, dizer sim ao Senhor. Mas algo que eu aprendi é que mesmo dentro desse processo precisa existir modéstia e cuidado. Porque muitas vezes tem mulheres que recebem algo de Deus, certo? Ela recebeu algo de Deus. Mas ela coloca aquilo dali, ela se coloca no centro daquilo dali
e o ego permanece. É. Eu corria muito risco disso porque nós precisamos entender quais são as nossas fraquezas. Se a gente não entende quais são as nossas fraquezas, nós vamos permanecer pecando diante dessas fraquezas. E a palavra de Deus diz que a gente precisa rejeitar as tentações. Então, eu tenho minhas fraquezas. Eu tenho uma fraqueza no orgulho, eu tenho uma fraqueza no ego, eu tenho uma fraqueza na vaidade, que foi o que eu carreguei muito na minha vida. E eu preciso me posicionar e assumir um comportamento de uma mulher modesta, mesmo diante dos elogios, mesmo diante de outras pessoas que falam coisas legais, sabe? Que vem com, Lila, você está sendo usada por Deus para transformar a minha vida. Eu sempre glorifico ao Senhor, glória a Deus. Amém. Tem muita coisa que eu não gosto eu não uso aquilo dali para compartilhar. Eu usava muito o que as pessoas falavam de mim para compartilhar na rede social para eu ser aprovada, para eu ser reconhecida, para as pessoas me valorizarem. Então, hoje eu tenho muito cuidado com isso, porque assumir um projeto de Deus é algo que necessita de muita modéstia e muito cuidado. Então, a mulher, além dela estar, se ela já está nesse processo de transformação, ela precisa entender esse posicionamento. Porque se ela se colocar e se vangloriar diante do que Deus está fazendo, ele vai tomar. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo com a empresa. Só vai mudar o lugar. Ele vai chegar ali e ele vai tomar aquele projeto. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Até porque o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Não, exatamente. Né? E todas as vezes que a gente deixa de orar, deixa de pedir a Deus a direção, é quando a gente acha que a gente é alguma coisa. A gente começa a entrar por uma rota de dizer assim, eu sei fazer. Até porque o Senhor não retira os dons que Ele entrega, né? Por isso que a gente vê que hoje tem pregadoras, ministras de louvores, bailarinas, muito capacitadas, mas que não têm raízes no secreto. E isso me choca, porque quem é do secreto conhece quem é do secreto. Um drogado conhece o outro, um cachaceiro conhece o outro, É verdade. mas uma mulher do secreto conhece a outra, porque a sintonia é a mesma. E eu compartilho dessa mesma visão, né? Eu sempre falo para Deus, Pai, eu não quero que o Senhor me entregue nada que me faça sair desse lugar de dependência e de humildade e de humilhação e de saber que eu não posso, que eu não sei e que eu não sou, mas o Senhor pode, o Senhor sabe, o Senhor é. Então, todas as segundas-feiras, quando nós estamos aqui gravando o programa e eu sento nessa mesa, eu digo, Deus, obrigado por essa oportunidade, porque é uma porta aberta para falar do Senhor. Pai, eu estou aqui por causa do Senhor, sabe? E eu tenho essa consciência de que é o Senhor quem faz. E a gente recebe mesmo. As pessoas, elas tendem a idolatrar o profeta, elas tendem a idolatrar o pregador, elas tendem a idolatrar o pastor. Mas o que é que eu ensino muito? E a gente já fez alguns seminários sobre isso. Eu falo muito aqui no podcast sobre honra, que é diferente de bajulação, que é diferente de idolatria. Então, honre o profeta. Reconheça a Deus na vida dele. Isso vai trazer bênção para a sua vida, para a sua casa, né? Mas não idolatre, não coloque no lugar de Deus, porque quem faz é o Senhor. E eu quero aproveitar esse momento aqui para falar de gratidão, sabe, Lila? Tem alguns parceiros que estão nos ajudando a manter essa porta aberta. E eu quero mandar um beijo, uma bênção para a Alpha Stories, que tem ali as melhores capas e acessórios de iPhone que você pensar ali no prédio da Lucidata. Eles são muito queridos, o atendimento é incrível, você vai amar ir lá. Então, passa lá na Alpha Stories, gente, segue nas redes sociais, tá bom? É com PH, muito, muito bacana. Positiva Baterias, também um beijo para os nossos amigos aí, Helder e Valéria, vocês são bênção de Deus, obrigado por entender o projeto do Senhor para esse tempo. Quero mandar um beijo também para a moça que faz minha sobrancelha, que ela é maravilhosa, eu discipulo ela, minha discipulanda, né, a Thay Design, ela trabalha magnificamente, coloca cílios, maravilhosa. Yara também, epiladora, dá curso de epilação, você mulher que quer começar um negócio, né, que quer tirar um extra, procura ela aqui. Tem a Casa Epilar, que também é da Yara, que vende hidratantes, esfoliantes e todo produto para que você se sinta mais linda e se sentir linda de Deus, né, Lila? Com certeza. E eu quero mandar um beijo, gente, um abraço, né, um cheiro para minha mãe. Mãezinha, te amo, né? Mãe, ela tem um salão de beleza e ela sempre está cuidando de mim com tanto amor, né? E isso é lindo, eu acho lindo, porque minha mãe, ela me respeita como profeta, mas eu a honro como mãe.
E isso é de Deus, né? Você saber o lugar do outro, você saber que... Respeitar o lugar. Que cada um... Deus é tão lindo com a gente, que ele nos respeitou tanto, que ele fez cada um único. Não tem ninguém igual a você, não tem ninguém igual a mim. Pode ter parecido, mas igual. Essa aqui só tem uma. Então, isso é incrível, porque cada um tem o seu espaço. E quando uma mulher não indica a outra, quando a mulher fala mal da outra, ela só está dizendo, eu não sei quem eu sou, por isso eu quero também denegrir a imagem de alguém que sabe quem é. Quando a gente sabe quem a gente não tem medo de promover o outro. Porque a gente entende que Deus tem um projeto específico para cada um. E você, mulher, que ainda não se posicionou, o seu lugar está vazio. Ninguém rouba o teu lugar, moça. Seu lugar está lá te esperando. Você entrar pela porta estreita, entrar no secreto, abrir a sua porta, fechar ela no seu quarto, orar ao Pai que está no secreto e ouvir a voz do Senhor, se posicionar como a Lila fez e viver o extraordinário de Deus, viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, Lila, tem um quadro aqui que a gente fala bem de alguém. Eu quero que você fale bem de uma mulher aí. Pode ser uma pessoa que faça um serviço para você, pode ser uma amiga, pode ser alguém. Fala bem de alguém aí para a gente fechar essa fala aqui com chave de ouro. Tá, então eu vou falar bem da minha amiga Lid. Lidiane Rios, que ela chegou assim numa etapa muito importante da minha vida, sabe? Eu ainda estava, eu vivi, como falei aqui, eu vivi a cura em relacionamentos, né? Eu tive que buscar a cura no meu relacionamento materno, mesmo que minha mãe já tenha ido embora, minha mãe faleceu, tem 18 anos, que também gerou uma ferida em mim, e essa ferida foi a ferida do abandono, né, de Deus. Eu me senti abandonada por Deus. Mas também foi um processo de cura que eu vivi, glória a Deus. E depois desse processo que eu vivi, eu orei muito ao Senhor. E eu orava assim, Senhor, eu não vou buscar nenhuma amizade. Eu não vou buscar. As minhas amigas que o Senhor vai me enviar, elas virão do Senhor. Meu Deus. Eu vou chorar. Aleluia. As minhas amigas, elas virão de ti, Senhor. As amigas que o Senhor quer para a minha vida serão presentes teus. Aleluia. E, assim, numa situação bem simples, Lidiane apareceu, né? Eu já sabia que era propósito. Quando ela começou a falar comigo, eu entendi que era a resposta de oração. E o Senhor nos uniu através de um propósito. E hoje nós somos unidas através desse propósito e também de uma amizade que está sendo construída, uma amizade que está sendo construída enraizada em Deus, porque a gente fala muito mais de Deus do que de nós mesmos. E a gente entende quando a amizade vem do Senhor, né? A gente direciona tudo que a gente faz, todas as mesas que a gente arruma, é para o Senhor, não é para falar de outras pessoas, não é para comentar da vida de ninguém, mas é para falar do que o Senhor faz em nossas vidas. E essa é a mulher que eu quero falar aqui hoje, agradecer, Lid, obrigada pela tua vida, honra ao Senhor, glorifico a Deus pela tua vida e pelo que Ele já fez em tua vida. Muito obrigada por todo o apoio, muito obrigada por ser essa amiga que você é e que o Senhor permaneça contigo. Eu tô aqui. Amém, amém. Amo você. A Lídia é uma querida mesmo, né? Eu também tenho um carinho muito especial por ela. Eita, Lídia, olha aí, hein? Jesus te abençoe. E ver hoje o posicionamento que a Lídia tem assumido, né? Tem enchido meu coração de alegria, porque eu sempre soube que ela é uma mulher de Deus. E hoje ainda mais posicionada, sendo uma mulher referência, uma voz profética, uma voz de destino. E é para isso que o Senhor nos chamou, né? Então, para a gente caminhar aqui já para o final... Oh, não, por favor, não acaba. Papo gente, tá tão bom. Digita tá aí, tão gente, bom. não acaba não, missionária. Por favor, vamos ver isso aí. Gente, lembrar para vocês, né, que toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no nosso canal. Então, se inscreve, compartilha, chama as amigas. E vamos juntas, aleluia, trilhar esse caminho tão lindo. E para a gente finalizar, eu quero fazer algumas perguntinhas rápidas que eu acho muito massa. Eu acho chique, sabe? Acho bem legal. Então, vamos fazer umas perguntinhas rápidas para a gente saber um pouquinho mais da Lila. Então, vamos lá. Um livro. Ai, um livro? Mulheres Enraizadas. De Viviane Martinelli. É incrível. É incrível. Um filme. Prova de Fogo. Amo. Já assisti. Não, eu posso assistir ele 50. Meu esposo não aguenta mais. Amor, desculpa, tá? Eu te amo também. É porque não é. Gente, aquele filme ele é incrível. Lindo demais. Ele é incrível. E assim, eu vejo muito dele no relacionamento de Deus conosco. É verdade. Cara,
Não, sério, você não assistiu ainda? Não acredito. Assista. Porque pega a pipoca, amiga, hoje e dá teus pulos para você assistir. Vai dar certo. Deus é fiel. É um filme que é para casal, mas também fala muito do relacionamento de Deus com a igreja. Porque a esposa sempre vai ser a noiva de Cristo, que é a igreja, e o marido, o Senhor, né? Que dá a sua vida por ela. É incrível aquele filme. Uma frase. Uma frase, eu até separei aqui. O pior sucesso que podemos ter na vida é em cima de algum fracasso. Uau. Tremendo. Isso eu ainda quero ousar acrescentar, quando você falou, o maior sucesso que podemos ter na vida o pior, né? Sucesso que podemos ter na vida é em cima de um fracasso. Ou ser bem-sucedido naquilo que Deus não chamou para fazer. Eu sempre fui muito bem-sucedida. Nas minhas carreiras profissionais, eu tenho certeza que o Senhor ia dizer assim, minha filha, você quer ir? Vai. Agora, não é isso, sabe? Tem mulheres aqui que talvez elas estejam nesse conflito, dizendo assim, entre isso e isso aqui. E às vezes a gente sai dessa carreira e diz assim, Deus, eu estou até sendo bem-sucedida, mas eu sei que não é isso que o Senhor tem para mim. E aí a gente vai para um outro âmbito, para um transicionamento, e aí a gente quebra a cara, a gente sofre processos, a gente passa por processos de cura, de rejeição, de várias coisas, e a gente fala, meu Deus, eu estava tão bem, estava ótima, o que está acontecendo? Mas lá na frente, depois que a gente começa a entender e viver o que Deus nos chamou para viver, a gente fala, nossa, eu nasci para ser exatamente isso aqui que o Senhor tem me feito ser nesse tempo. Exatamente. Então, essa é a sensação que eu tenho de ajudar pessoas, de abençoar pessoas. Eu acredito que você também compartilha disso. E esse é o nosso pior sucesso, ser bem-sucedido naquilo que Deus não nos chamou para fazer, né? E esse fracasso, eu trago aqui, para quem não entendeu, é o fracasso da sua família, né? Uau! Eu fui bem-sucedida nas carreiras que eu construí, mas eu fracassei minha família nesses momentos de sucesso. Eu levei o fracasso para minha casa. Primeiro ministério estava abandonado. Não busque um sucesso onde você ganha e quem você mais ama precisa perder. Uau! Nossa! Eita Deus, é forte, hein? Anota. Um hábito que você não abre mão. Meu devocional, oração, começar o meu dia com o Senhor. Eu perguntei só para te dizer, mulher, não abra mão de secreto com Deus. Não abra mão de secreto com Deus. Você vê uma mulher posicionada, uma mulher que passou por processos, rejeições. Uma mulher que não tem anos de evangelho, né? Quando ela falou comigo que tinha 3 anos, eu falei, meu Deus do céu, precisa levar essa menina aí em vários... Uma mulher forte, uma mulher... Falei, não, ela precisa falar para mais pessoas. Porque tem gente que já tem muitos anos, mas não tem maturidade, não tem raiz e não tem entendimento, nem senso nenhum de propósito. Então, a gente passa por essa fase quando a gente não entende, mas quando a gente ouve, entende e desobedece, aí já é rebeldia. Porque eu me posicionei, quando eu ouvi, entendi. A minha falta de posicionamento foi até eu não entender. Que eu falava, não, eu vou trabalhar, eu vou ser bem-sucedida, eu vou ser uma missionária que costeia a obra, que envia, que manda dinheiro pro povo. E o Senhor falou, quem disse que eu te chamei para fazer isso? Eu falei, não, o Senhor não me chamou, não. Como assim, gente? Aí que veio a entender o contexto todo, mas a pessoa já sabe o que Deus chamou para fazer. Ouviu e não obedece, aí está em rebeldia. Rebeldia, desobediência. Então, vamos, em nome de Jesus, se posicionar. Agora, Lila, eu quero que você fale um pouquinho sobre os seus próximos projetos, né? Quem vai ser a Lila daqui a algum tempo, 5 anos? O que está na mente aí? O que está nessa mente aí para abençoar vidas? Para que as meninas possam se conectar. Sincero e honestamente, está tudo nas mãos do Senhor. Não tô aqui repetindo frases, não é, mas está tudo nas mãos do Senhor. Porque quando Ele me pediu a empresa de volta, eu fiquei, meu Deus, e agora eu vou fazer o quê? Você vai ficar na sua casa, cuidando da sua família. E o que vier, eu vou te entregar. Confia em mim, acredita em mim. E eu tô vivendo pela fé. Juro para você, o Senhor sabe disso, ele conhece meu coração, Ele me esquadrinha e Ele conhece. Eu estou vivendo pela fé. Eu não sei o que será, desde que eu abri mão, né, desde que eu renunciei, o Senhor veio colocando já algumas coisas em meu caminho.
e eu venho recebendo e orando para que tenha a aprovação dele e que eu caminhe nos caminhos dele. Aleluia. Algo que eu não quero de maneira alguma é desvirtuar e desviar do caminho do Senhor. Não quero que nada que eu venha fazer seja fora do propósito que ele tem para mim. Aleluia. Então eu estou andando pela fé. E eu sei que existe, perdão. Eu sei que existe um propósito que ele está me direcionando. Amém. É isso então, gente. É isso. Sabe, essa confiança e essa dependência. Amém. A escola da dependência é assim. A gente não vê, mas a gente crê. A gente não entende. É como Abraão. Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, vai e no caminho a gente vai vendo a terra e a gente vai entendendo o que ele quer. Ele vai mostrando, ele vai revelando. Então, eu louvo a Deus por isso, viu? Louvo a Deus por você que está aqui com a gente, ficou com a gente até aqui. E eu quero te dizer uma coisa. Se você puder, né, amanhã estiver fazendo as coisas em casa, ouve novamente esse vídeo, ouve novamente esse podcast, porque Deus, ele vai falar contigo, vai enraizar essas palavras no teu coração. E que você seja muito, muito, muito abençoada. Amém. Tá bom? Eu desejo de todo o meu coração que você possa receber em Deus aquilo que o Senhor tem colocado em nós, nosso espírito, né, seja imergido no seu espírito, que você possa fluir em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Lila, obrigada. Tá bom? Obrigada, que Deus te abençoe também. muito, muito, muito feliz de estar aqui, muito feliz e sei que foi o propósito de Deus. Amém. Deus abençoe você. Deus Fica abençoe. com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.